E aí pessoal, tudo bem? Voltando aqui para falar da vitória da Alemanha. Pois é, a Alemanha venceu a Costa do Marfim por 2-1 de virada, e com esse resultado garantiu sua classificação no grupo, né? Devido ao resultado do jogo de depois, a Alemanha também já sabe que vai ficar em primeiro lugar no grupo. Então nós já temos aí esse detalhe confirmado, né? México, Estados Unidos e Alemanha são as primeiras seleções garantidas na próxima fase, as três já como primeiras colocadas de seus grupos. Eu pude ver o jogo em partes, né? Não vi o jogo inteiramente, mas do que eu vi já deu para avaliar algumas coisas dessa seleção alemã que deixou uma impressão muito boa ao vencer por 7-1 a seleção de Curaçao, mas enfrentou uma equipe bem mais forte e teve dificuldades, né? Mostra que essa Alemanha, a seleção que eu não colocava antes do início da Copa entre as favoritas, não é realmente o time 100% confiável, nem o time avassalador que apareceu na primeira etapa, né? Ganhou pela resiliência, pelo fato de ter talvez jogadores melhores e vir do banco um cara que se mostrou decisivo, que é o caso do Denis Undav, né? Undav que já com esses 2 gols que marcou hoje, marcou os 2 gols da virada da Alemanha, faz 3 no total da Copa do Mundo e ocupa o topo da artilharia, né? Junto com Lionel Messi e Jonathan David, os 3 jogadores com 3 gols até aqui. Mas a Alemanha é um time que claramente tem dificuldade quando enfrenta seleções fortes em transição. A Costa do Marfim, muito organizada, muito bem treinada por Emerse Faé, fez um jogo de transição muito forte, em que várias vezes pressionava alto, principalmente pressionava bem quando a Alemanha ocupava o campo de ataque, e tinha jogadores nas pontas muito velozes para conseguir contra-ataque, principalmente o Yan Diomandé no lado esquerdo, mas também o próprio centroavante, né, o Boni, um cara muito rápido, um cara muito forte. Então hoje a Costa do Marfim variou o esquema, né, jogou com 4-2-4 na estreia, hoje com 4-3-3, justamente pensando nessa fisicalidade do meio, com Sangaré, Kessié e Naulai no meio campo para recuperar bolas mais vezes, e recuperou as bolas muitas vezes, tendo uma grande quantidade de chances durante o primeiro tempo. Assim, na recuperação e no contra-ataque foi que surgiu o gol do Franck Kessié na primeira etapa, né? O gol que colocou a Costa do Marfim à frente do placar. A seleção marfinense, inclusive, no segundo tempo, teve mais chances do que a Alemanha, apesar da Alemanha ter pressionado mais, ter se mantido no campo de ataque, ter ficado com a bola, mas justamente porque a Costa do Marfim é um time muito veloz, é um time que ocupa esses espaços bem, a Alemanha não conseguiu encontrar as melhores defesas para isso, né? Por quê? Porque a Alemanha tem uma característica muito clara. Tem Kimmich no lado direito, na lateral direita, e na lateral esquerda, ou às vezes até a ala esquerda, o Nathaniel Brown. O Brown é um cara que apoia muito, um lateral muito ofensivo e que sempre vai estar por aquele lado esquerdo, tabelando e fazendo as passagens para, junto com o Wirtz, criar chances de ataque para a seleção alemã. O Kimmich, por outro lado, é um meia de característica. Ele joga, ele infiltra pelo meio, ele ocupa aquele espaço do meio. Assim, surgem espaços nas costas do Nathaniel Brown pela esquerda e justamente pelo corredor que o Kimmich deveria ocupar na direita. Naquele lado direito é o Leroy Sané, que deveria ajudar o Kimmich a recompor, mas o Leroy Sané é um cara reconhecido por sua preguiça, um cara que não costuma voltar nunca, inclusive nas equipes em que ele jogou. Assim, a Costa do Marfim bailou e muitas vezes conseguiu jogadas boas de contra-ataque por esses lados, por esses flancos. Uma pena que a seleção marfinense não estava com a sua mira em dia, já que perdeu muitos gols em sequência, inclusive quando o jogo ainda estava empatado, um gol claro perdido que talvez desse a vitória para a seleção da Costa do Marfim. Acaba que a bola pune, o famoso quem não faz leva, e a Alemanha, mesmo não tendo feito uma partida excelente, mostra que tem peças. Foi uma partida excelente, por exemplo, do Mecha,
que esse sim deu ritmo, encontrou os melhores passes, encontrou os melhores momentos, deu um passe magnífico para o Undav fazer o gol da vitória, né? Um passe entre linhas, inesperado, uma defesa bem postada da seleção marfinense. Ele achou um espaço mesmo que mínimo e colocou essa bola. O Nmecha, na minha opinião, é o melhor jogador da Alemanha na Copa até aqui, apesar dos 3 gols do Undav, né? Já coloca uma dúvida, inclusive, na cabeça do Nagelsmann, que o Undav talvez deva ser o titular no lugar do Havertz, né? O Havertz é um cara que vive um bom momento, mas é questionado por perder muitos gols. O Undav, quando entrou, finaliza muito, tenta muito, é uma espécie de Endrick nesse sentido da seleção alemã, apesar de mais velho, e fez também uma ótima partida. Nesse sentido, então, a Alemanha já garante a sua vaga na próxima fase, garante a vaga como primeira colocada do grupo. A Costa do Marfim tem uma vitória que já deixa uma posição muito boa para se classificar. Nesse grupo todo mundo tem chance ainda de classificação. É isso aí, pessoal. Até a próxima.